Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Vamos dar continuidade à nossa preparação para o retiro de Advento e Natal agora em 2021. Nós falamos no primeiro vídeo a respeito da dignidade e da vocação do ser humano, que é ser santo, que é sempre buscar a Deus. Nós falamos a respeito de Santo Inácio de Loyola, que foi quem desenvolveu os exercícios espirituais que nós vamos utilizar como metodologia de oração nesse nosso retiro. E depois nós falamos um pouco sobre os exercícios espirituais. Agora nós vamos falar sobre a oração nos exercícios espirituais. Mas nós não podemos esquecer disso. Deus sempre está à nossa procura, sempre está esticando o braço para atrair o homem para Ele. Criador que tenta sempre trazer a sua criatura para junto dele. Porque só assim a criatura pode ser feliz, só assim nós, seres humanos, podemos ser felizes, podemos ser plenos, podemos ser verdadeiramente cumpridores daquilo que Ele quer para nós, do seu projeto de vida. E para isso nós precisamos nos configurar a Jesus Cristo. Aí no batismo de Jesus, o Pai e o Espírito Santo assistem essa cena de João Batista batizando Jesus no Rio Jordão, e o Pai nos diz: este é meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu amor, todo o meu afeto. E Ele quer dizer isso para nós, para mim, para vocês, para cada um de nós. E é a partir da oração que nós vamos ter esse encontro com Jesus Cristo e nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. O desejo de Deus para nós é que sejamos santos, que tenhamos uma caminhada de santidade. E mais uma vez, ser santo não é ser um homem perfeito, ser uma mulher perfeita. É simplesmente amar Jesus Cristo, amar a Deus e, consequentemente, amar o próximo. Quando Santo Inácio de Loyola viveu na cova em Manresa, como um eremita, para poder se conhecer e conhecer a Deus, ele percebeu que no meio das suas meditações, no meio da sua árdua batalha contra o próprio eu, contra as suas vaidades, contra as suas dificuldades, ele percebeu que nós temos que ter uma relação com Deus que é uma relação filial, uma relação em que nós somos completamente dependentes do Pai. Nós temos que ter essa relação conosco, essa relação consigo mesmo de honestidade, onde nós temos que encontrar a nossa verdade. Nós temos que encontrar exatamente quem nós somos. Homem, à imagem e semelhança de Deus, feito para louvar, reverenciar e servir a Deus, e assim conseguir a nossa salvação. Com os nossos defeitos, com os nossos maus hábitos que precisam ser transformados. Cada vez que nós descobrimos a nossa verdade, nós damos a possibilidade de Deus transformar cada um de nós, como Jesus Cristo fazia. Ele, quando curava, ele não curava só os males físicos, ele curava os males emocionais, curava as dificuldades espirituais especialmente, e transformava aquele homem. Morre o homem velho e nasce um homem novo. Um homem novo que é feito para amar, para ter essa relação fraternal com o irmão, com o próximo, com todos os outros homens criados, e com a natureza, com as coisas criadas por Deus. Assim, nós conseguimos utilizar essas coisas para nos aproximar de Deus e para conseguir aquele fim que Deus nos criou, que é de sermos salvos, de voltar para o Pai. Vamos retomar um pouquinho a respeito dos exercícios espirituais que Santo Inácio ele viveu durante o tempo que ele ficou na cova em Manresa, que ele ficou no rio observando e tendo esse encontro com o Criador. Os exercícios espirituais podem ser definidos, o próprio Inácio define, como um modo da gente examinar nossa consciência, de meditar, de contemplar, de fazer orações vocais e mentais, de qualquer tipo de operação espiritual que nós possamos viver. Santo Inácio nos diz também que os exercícios espirituais são um modo de nós prepararmos e dispormos a nossa alma para que nós possamos sermos trabalhados pela ação de Deus, pelo Espírito Santo, para que nossas afeições sejam completamente restauradas, para que nós deixemos aquelas afeições desordenadas e passemos a ter os nossos sentimentos, as nossas afeições ordenadas, porque a partir disso nós somos capacitados a buscar e achar a vontade de Deus na nossa vida e consequentemente nos dispor para que nós consigamos salvar a nossa alma.
Santo Inácio ele nos diz que não importa muito o saber, mas sim o saborear as coisas interiormente, porque assim nós temos um contentamento que vai satisfazer a nossa alma. Os exercícios espirituais, eles fazem com que nós busquemos essa união com Deus. Nós consigamos condições espirituais, emocionais, condições de tomar as melhores decisões, de fazer essencialmente a vontade de Deus na nossa vida. Dessa forma, nós alcançamos essa liberdade de espírito para que aí nós possamos caminhar mais próximo de Jesus Cristo, fazendo verdadeiramente o projeto, cumprindo com o projeto de Deus na nossa vida. Para isso nós precisamos de oração. E essa oração tem que ser marcada pelo discernimento. Entender exatamente o que é a vontade de Deus na nossa vida, para que nós possamos, a partir daí, servi-lo e construir o reino de Deus, pautado sempre pela promoção da justiça e da paz, que é aquilo que Ele quer de nós. E essa oração ela tem que ser completamente provida de diálogo. Nós precisamos nos dar a oportunidade de ouvir a Deus. A oração precisa ter esse encontro, esse diálogo com Deus. Nós temos que estar abertos a ouvir. E isso é extremamente importante nos exercícios espirituais. Nós tratamos de um caminho de oração e discernimento para nos configurar mais a Jesus Cristo, para que a nossa vida seja pautada por Jesus Cristo e iluminada pela palavra de Deus. É preciso que nós consigamos a liberdade necessária para poder eleger como nós devemos pautar a nossa vida e, consequentemente, amar mais e servir concretamente a Jesus Cristo. Isso vai nos criar uma maturidade cristã, vai nos tornar mais adultos, com uma fé mais madura, uma fé verdadeiramente em Jesus Cristo e aquilo que é Jesus Cristo, no amor de Deus. O homem não pode parar na sua vida e se deter a realizar a vontade e o projeto de Deus para nós. Então esse é um processo contínuo, um processo em que nós vamos passo a passo reproduzindo em nós a imagem de Jesus Cristo e consequentemente nós conseguimos participar mais da vida de Jesus Cristo. E é isso que nós buscamos durante os exercícios espirituais, participar progressivamente da vida de Jesus, do seu nascimento, da sua vida pública, da sua paixão, morte e ressurreição. É assim que nós vamos trilhar o nosso caminho nos exercícios espirituais. Sempre buscar e achar a vontade de Deus para o projeto da nossa vida. Superar toda a resistência que nós temos de deixar os nossos impulsos desordenados, as nossas afeições desordenadas, as nossas paixões, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa prepotência, às vezes conscientes ou não. Às vezes nós não damos conta do quanto que nós somos orgulhosos ou soberbos, e Jesus vai nos mostrando a partir do relacionamento conosco na oração como nós somos, mostrando a nossa verdade para que vão caindo as máscaras e aí nós sejamos verdadeiramente aquele ser, a imagem e semelhança de Deus. Tomar decididamente um caminho de conversão para que nós consigamos saúde da nossa alma e caminhar para a santidade, para que aí sim nós consigamos servir a Deus nos outros. Então nós poderíamos resumir os exercícios espirituais e o caminho de oração que nós vamos fazer em 3 pontos. Primeiro, dispor a nossa alma para que nós possamos abandonar tudo que é desordenado dentro de nós. Aí nós temos condições emocionais e espirituais de encontrar verdadeiramente a vontade de Deus e aí ordenar a nossa vida completamente, desentortar a nossa vida, fazer com que nós sejamos verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo e filhos queridos de Deus, para depois nós conseguirmos servi-lo e aí conseguir a salvação da nossa alma, porque o que vai nos salvar é o amor, e para amar nós precisamos caminhar com Cristo, porque sozinho nós conseguimos esse amor tão miserável que é um amor que o ser humano consegue oferecer, mas quando nós amamos com Cristo, por Cristo e em Cristo, nós somos verdadeiramente seres humanos como Ele, a imagem e semelhança de Deus. Dessa forma, os exercícios espirituais exigem de nós muita perseverança, porque eles não são dados, não é um curso, numa doutrina, nada que nós vamos sair com um certificado no final, nem uma devoção. Nós vamos verdadeiramente
exercitar, um verbo de ação, um verbo que vai fazer com que nós nos desloquemos do nosso lugar para saber o que Deus quer de nós, quer de mim. Então exige esse deslocamento pessoal, esse movimento, esse esforço pessoal, e com isso nós vamos precisar de muita perseverança e engajamento para superar cada uma dos obstáculos. Muitas vezes nós vamos nos deparar com uma situação que é tão difícil para a gente, como de repente dar o perdão para uma pessoa, ou se reatar com outra pessoa que está distante, ou até mesmo conseguir ser mais humilde. Enfim, são tantos os obstáculos, tantos os afetos desordenados que nós temos dentro de nós, que nos impede de seguir realmente o projeto de Deus para a nossa vida. Então esse caminho de exercício espiritual vai nos dar essa possibilidade. E para que nós consigamos isso, nós precisamos orar. A oração vai ser a nossa arma. E para isso nós precisamos fazer com que nós consigamos nos comunicar com Deus através dessa oração pessoal. É confrontar o que é o meu caminho, o que é aquilo que eu vivo no meu cotidiano com a verdade e a vida proposta por Jesus Cristo. Então nós precisamos ter disposição para isso. Acolher a metodologia proposta, que são os exercícios espirituais, ter generosidade para participar, dando importância para isso na nossa vida. Nós temos que reservar aquele momento de oração e nada pode nos tirar daquele momento reservado para oração. Termos um diálogo aberto com aquelas pessoas que vão nos orientar, porque nós precisamos às vezes de ajuda para isso. E nos esforçarmos bastante para participar de tudo que for proposto durante esse retiro de Advento e de Natal. Santo Inácio, quando ele viveu os exercícios espirituais, ele propõe os exercícios em etapas. Etapas que ele chama de semanas. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta semanas, e o princípio e fundamento que fica engajado na primeira semana. O princípio e fundamento a gente já viu um pouquinho lá nas outras apresentações, que nos diz que nós somos filhos amados de Deus e que nós viemos a essa terra para servir a Deus, para amar, para reverenciar, para louvar, para servir a nosso Senhor e conseguir a nossa salvação. Nós fomos criados para isso, para passar um tempo por aqui, ter uma caminhada de santidade e voltarmos depois para ver o próprio Deus face a face. É isso que é o princípio e fundamento, e nós utilizamos de tudo que Deus criou para nós para conseguirmos esse objetivo. Na primeira semana, Deus nos mostra o quanto Ele é misericordioso e que nós somos seres pecadores. Nós somos homens, não somos criatura e que somos pecadores. Então nessa primeira semana, os exercícios espirituais vão tentar gerar em nós esse fruto de reconhecer como nós somos limitados, pecadores, e como nós somos dependentes da misericórdia de Deus. A segunda semana nós começamos já a contemplar a vida de Jesus. Nós começamos a contemplar o seu nascimento, a sua infância, a sua vida oculta em Nazaré. Na terceira semana nós começamos a caminhar com Jesus na sua vida pública, desde o batismo até nós chegarmos à semana da sua paixão, na Semana Santa. E é na quarta semana que nós vamos contemplar, nós vamos viver com Jesus a sua paixão, morte e ressurreição. Nesse retiro de Advento nós vamos prescrutar mais o princípio e fundamento e a primeira semana. O grande fruto desse exercício espiritual vai ser nós reconhecermos que Deus é nosso Pai, que nós somos criaturas completamente dependentes dEle e que nós somos pecadores, necessitados completamente da misericórdia de Deus. E vamos entrar um pouquinho na segunda semana, já que nós vamos viver um clima de Natal, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Inácio ele não faz isso como se fosse uma ordem cronológica. Os exercícios espirituais habitualmente, para que a gente passe por as 4 semanas, eles são oferecidos, são dados em 30 dias consecutivos, em que a gente fica em retiro, isolados, para que a gente possa viver todo esse tempo. Mas aqui nós vamos fazer o que Santo Inácio chamava de exercícios espirituais na vida cotidiana,
Nós vamos rezar, nos encontrar com Deus, mas no nosso dia a dia. Nós não vamos nos retirar para uma casa de retiro, ficar absolutamente sem encontrar outras pessoas. Nós vamos sim continuar fazendo todas as nossas atividades cotidianas, mas reservar esse tempo de encontro com Jesus Cristo. E nos exercícios espirituais, uma semana fica ligada à outra. A primeira semana que se liga ao princípio e fundamento, porque dá essa possibilidade de nós reconhecermos o amor de Deus por nós e de que, apesar de pecadores, Deus nos ama. A segunda semana já nos mostra que nós só nos salvamos se nós atendemos o segmento a Jesus Cristo. Enfim, uma semana vai se ligando à outra para que a gente possa chegar até o final. Nesse início, que é o que nós vamos viver mais profundamente nesse nosso retiro de advento, nós vamos trabalhar bastante o princípio e fundamento, né, que é nós termos essa consciência do amor de Deus por nós, por cada um de nós e por toda a criação. E com isso a gente ser estimulado a nos abrir a essa fé e a uma resposta sincera de que nós queremos corresponder a esse amor de Deus. Aí, esse esforço de assinar uma carta em branco para Deus na nossa vida, nós vamos fazer com que nós reconheçamos como nós somos pobres espiritualmente e como nós somos absolutamente necessitados e totalmente dependentes de Deus. Lembre que nós já discutimos isso, né? Que Santo Inácio dizia que o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e assim salvar-se. É isso que nós vamos buscar reconhecer. Então, né, nesse contexto de princípio e fundamento e da primeira semana, nesse tempo em que Santo Inácio busca como fruto que nós tenhamos a liberdade de nos reconhecer pecadores e completamente dependentes de Deus, e que nós tenhamos consequentemente a necessidade de reconhecer que nós precisamos ser salvos. E a partir daí nós precisamos de um Salvador que vai ser o nosso Salvador pessoal e universal, que é Jesus Cristo. Nós somos então capazes de acolher verdadeiramente a Jesus Cristo. Nós somos capazes de iniciar esse projeto de libertação de tudo que nos prende ao mundo, de todos esses afetos desorganizados, do pecado que nós vivemos, e aí nós nos reconduzimos a Deus e nos reintegramos a nós mesmos. Não tem possibilidade de nós nos unirmos a Deus se nós não entrarmos dentro de nós. Não tem possibilidade de oração se nós não entrarmos e caminharmos dentro de nós com Jesus Cristo. Então nós nos dispomos nesse momento, esse é o fruto que nós desejamos, de nos dispor em seguir Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e responder o apelo que Ele nos faz de ajudá-lo nessa missão de construir o reino de Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos parte do pecado da família humana, mas apesar disso, Deus nos ama, continua nos amando e enviou o próprio Cristo, o seu Filho, que deseja nos libertar de todos os nossos pecados, dos efeitos desse comportamento pecaminoso que nós temos. E o Espírito Santo trabalha em nós para nos ajudar e para fazer com que nós sejamos disponíveis, dispostos para que Jesus Cristo faça essa ação libertadora em cada um de nós, para assim ordenar toda a nossa vida, todos os nossos afetos, todas as nossas dificuldades, para verdadeiramente poder dizer: eu quero seguir Jesus e trabalhar para a construção do seu reino. E o primeiro passo que nós vamos dar para que nós começamos esse tempo de oração é sempre, quando nos colocamos em oração, reconhecer e agradecer a presença de Deus na nossa vida como um todo, mas também naquele momento de oração. Santa Teresa, ela nos fala claramente que não há oração se nós não estivermos reconhecidamente na presença de Jesus Cristo. Ela fala que a oração nada mais é do que um encontro que nós temos com aquele que mais nos ama. Veja, não é possível ter um encontro de uma pessoa só. Não é possível nós nos encontrarmos sem dar a possibilidade de quem nos encontra falar:
responder às nossas questões. Então, significa que quando nós nos colocamos em oração, nós precisamos nos comunicar, porque é exatamente a comunicação, é esse diálogo que vai capacitar a que duas pessoas possam se relacionar. Sem comunicação não há relacionamento. E nós cremos e adoramos e buscamos um Deus com quem nós nos relacionamos, que participa do nosso dia a dia, que é o nosso melhor amigo, como Santa Teresa nos diz. Então nós temos que nos relacionar nos comunicando com Ele. E se comunicar não é chegar lá e despejar um monte de coisa, eu preciso disso, me ajuda naquilo, faz aquilo para mim. Não. Nós precisamos falar e responder a alguém que está conosco, que é uma pessoa. A oração nos coloca na frente de outra pessoa, que é Jesus Cristo. Se nós não dermos possibilidade de haver esse diálogo, e para escutar alguém nós precisamos silenciar interiormente, silenciar exteriormente, para que nós possamos ter esse diálogo com Jesus, não há oração. Santa Teresa diz claramente que se nós nos colocamos diante de Jesus Cristo e passamos a falar, sem reconhecer que nós estamos num encontro pessoal com Ele e reconhecer a sua presença ali, pode existir qualquer coisa, menos você pode chamar aquilo de oração. E quantas vezes nós fazemos isso? Vomitamos um monte de coisa para Deus, vomitamos um monte de coisa para Jesus Cristo e sequer conseguimos identificar que Ele está ali do nosso lado, sentado conosco, como nós fazemos com o nosso esposo ou com a nossa esposa, com os nossos filhos, com um amigo, com um sacerdote, enfim, com qualquer que seja a pessoa. É preciso que nós tenhamos comunicação para que aconteça verdadeiramente oração. A oração exige escuta e resposta pessoal à presença de Deus que nos fala. Ele nos fala. Ele nos fala por meio dos nossos sentidos. Às vezes nós sentimos Deus nos falando, sentindo alguma coisa com o nosso tato. Às vezes nós sentimos a voz de Deus mesmo falando claramente ao nosso ouvido. Às vezes nós sentimos aquela voz interior que fala ao nosso coração. Às vezes nós sentimos Deus falando, sentindo um cheiro, vendo alguma coisa, ou às vezes até mesmo sentindo um gosto. Nós precisamos reconhecer Deus quando nós comemos o alimento que Ele fez para nós, quando nós mastigamos um alface, um tomate, uma fruta. Sentir Deus, nos abrir a sentir Deus em cada um dos nossos atos. Santo Inácio insiste muito nisso, na necessidade da gente sentir, da gente experienciar, da gente ter essa relação com tudo, com Deus em tudo que a gente faz. Quando nós percebemos que a oração está muito centrada em nós mesmos, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente precisa, nos problemas que têm que ser resolvidos, pode ter certeza, não existe oração. Porque aí nós estamos centrados simplesmente no nosso eu, no nosso meu e não em Deus. Nós não estamos fazendo um diálogo, uma comunicação, um encontro com Jesus Cristo. Nós estamos fazendo qualquer coisa, talvez até um encontro conosco mesmo, mas um encontro com Jesus Cristo não existe se nós começarmos a centrar completamente só dentro de nós. Então aquela oração, para a gente poder avaliar um pouquinho, né, aquela oração pronto do tipo, você precisa fazer, o Senhor precisa fazer isso para mim, é tão orgulhosa, né? Porque quem somos nós para dizer o que Deus precisa fazer? Então nós precisamos conversar com Deus. É assim que Santa Teresa nos ensina. Santa Teresa nos diz que nós temos passos na nossa vida de oração. A primeira delas é a oração vocal, em que nós falamos para Deus, mas que nós precisamos ter a consciência clara de que Deus está presente ali junto conosco. E o segundo grau de oração, o segundo passo que nós damos na oração, é a oração que Santa Teresa chama, e que todos os santos que escrevem a respeito chamam de oração mental, que é a meditação, que é o que nós vamos utilizar nesse momento forte de oração nos exercícios espirituais. Sempre lembrando disso, o que Deus tem a nos dizer e mostrar é muito, muito mais importante do que nós queremos falar para Ele, dizer para Ele, porque Ele está cansado de saber tudo aquilo que nós temos que falar com Ele.
Então, a única forma do ser humano se realizar é verdadeiramente amando. O amor é o objetivo maior da nossa vida, porque é o amor que nos santifica. E o impulso para amar é infundido por nós desde a criação, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E é quanto mais amamos que mais somos parecidos com Deus. E Deus quer espalhar esse amor para nós e para todos que estão ao nosso redor nos nossos atos. E por isso Ele quer que nós sejamos santificados. Que durante o nosso encontro com Ele, durante a oração, Ele vá trabalhando, Ele vai nos transformando para que nós consigamos verdadeiramente ser mais parecidos e nos configurar a Jesus Cristo. Então nós vamos utilizar um roteiro de oração, que nós vamos falar mais no próximo vídeo, com passos claros de como deve ser a nossa oração agora durante os exercícios espirituais. Sempre reconhecendo a presença de Deus durante o nosso tempo de oração e sempre reconhecendo que nós estamos diante daquele que mais nos ama. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo para conversarmos um pouquinho mais sobre esse retiro.